Olá pessoal, bom dia! Hoje é terça-feira, dia 11 de dezembro de 2018. Este é o canal Brasil Notícias e eu sou Hughley Fagundes e a gente está de volta aqui com mais informações. Estamos começando o dia um pouquinho atrasado, gente, hoje, mas estamos aqui. Quero agradecer, pessoal, já passamos dos 4.000 inscritos. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Todos que estão ajudando o canal, todos que estão compartilhando, comentando. Gente, vocês são fantásticos. Às vezes não dá, gente, para eu responder todo mundo, tá? Tá certo? Não dá, às vezes, porque, ó, termino um vídeo, aí eu vou ler uma matéria, vou procurar, vou pesquisar, pego 2, 3, 4 matérias para ver qual é a melhor, para trazer para vocês. E aí fica difícil, às vezes, o tempo para eu responder. Mas eu leio todos os comentários de vocês, tá certo? Não se preocupem que eu leio. Aqui e ali eu respondo alguns, de acordo com o tempo, mas, gente, continuem, porque vocês estão dando uma força bacana para o canal, beleza? Bom, pessoal, se inscreve, compartilha, comenta, aperta o sininho das notificações, ajuda a gente aí, tá beleza? Quero mandar o bom dia ali para o nosso amigo Ideal Pinturas Artes. Ele me cobra esse bom dia toda vez, cara, lá na comunidade. Você também aí, dá uma entrada na comunidade ali, gente. Comenta, compartilha lá também, conversa lá, é bacana. Bom, galerinha, vamos à matéria aqui, ó. Decisão sobre a embaixada em Israel gera pressão para a diplomação brasileira. Pessoal, tá uma polêmica aí nesse negócio da embaixada. Essa matéria que eu peguei ela de propósito, porque é uma matéria meio que esquerda, um pouquinho, uma visão um pouco esquerdista, né? Qual é a visão da esquerda? Brasil submisso, Brasil sem autonomia, Brasil não pode decidir nada porque quem pode, aquela velha história, né? Temos que ficar à mercê dos outros. Mas vamos à matéria aqui, depois a gente fala sobre isso. Vamos lá. Aqui. A eleição de Jair Bolsonaro e a mudança de governo no Brasil estão desenvolvendo um padrão diferente na cobertura sobre o Brasil na mídia internacional. A atenção deixou de ficar concentrada. Só lembrando aqui, gente, vai ter uns nomes invocados aí. Então, se você é aquele cara que não gosta quando eu leio os nomes ou pulo, é melhor não assistir esse vídeo. Porque eu não sei ler nem português direito, quanto mais árabe ou israelense. Sim, continuando. Em grandes e tradicionais veículos de imprensa, a maioria com posições críticas ao presidente eleito e passou a exemplificar pressões e interesses internacionais envolvendo o país. Além de ganhar destaque em veículos que refletem a disputa comercial e mediática entre Estados Unidos e a China, o país agora é o foco das atenções sobre disputas diplomáticas no Oriente Médio. O anúncio do presidente eleito, que prometeu levar a embaixada brasileira em Israel para Jerusalém, é o tema de várias reportagens e análises da imprensa israelense nesta semana. Enquanto isso, por outro lado, a Liga Árabe alertou Bolsonaro em uma carta que a transferência poderia prejudicar as relações com os países árabes. É engraçado, né, gente? É aqui que vai começar o nó da matéria, né? Porque Israel, depois que Bolsonaro deixou claro que vai fazer essa transferência de Tel Aviv para Jerusalém, aí os árabes, são grandes compradores, né, de gado, carne de bovino e frango do Brasil, eles ameaçaram o Brasil nas relações comerciais, né? Se a gente pegar os países árabes e juntar todos eles, cabem dentro do Brasil e ainda sobra espaço, né? Eles não são tão grandes assim. O Brasil é grande, o Brasil tem potencial. Na verdade, eles é quem tem que se preocupar. Porque se eles cancelarem o comércio com a gente, com quem é que eles vão comprar? Eles não têm com quem comprar muito. Mas vamos continuar a matéria aqui. Um bom resumo do debate é o título de um texto no site da rádio Arut Sherman. É uma coisa assim o nome. Em Israel. Não sei falar isso não aqui. National News. É um nome focado ali. O Brasil vai ter problemas em transferir sua embaixada. Questiona
A publicação. Bolsonaro teria admitido aos Estados Unidos que cumprir a promessa traria dificuldades para o Brasil, mas o governo americano estaria disposto a ajudar o país, sendo elevada, indica. Cadê aqui? Assim, a pressão que aparenta estar sendo elevada indica que sim, problemas existem. No jornal israelense Haaretz, a vice-ministra de Relações Exteriores soa otimista. Espero que o Brasil transfira a embaixada a Jerusalém em janeiro, disse. O Brasil pode servir para reforçar a campanha para levar mais países a transferir a embaixada em Israel. Apesar de celebrar o alinhamento do novo governo do Brasil, a imprensa israelense também vê a pressão comercial sobre o país. Sites como, eu não vou ler esse nome aqui não, que é não sei o que, The Time of Times também aqui, esse aqui é fácil de ler, né? Esse nome é invocado aqui. Bom, eu vou pular esse nome aqui, senão a gente demora um pouquinho. Bom, The Time of Israel dão destaque à carta do secretário-geral da Liga Árabe, Ahmed Aboud, entregue aos Ministérios das Relações Exteriores do Brasil, criticando a transferência. Quer dizer, a carta diz ainda que a decisão de mudar a embaixada seria considerada uma violação da lei internacional e das resoluções do Conselho de Segurança da ONU. Quer dizer, os caras já estão começando a mostrar as unhas, querendo botar a banca para cima do Brasil, né? É porque eles estão acostumados com um Brasil submisso, muito grande, muito potente, autossuficiente, mas um Brasil que costumava até agora baixar a cabeça para todo mundo. Segundo a agência Reuters, embaixadores de nações árabes se reunirão em Brasília para discutir o plano de Bolsonaro de transferir a embaixada de Tel Aviv e reconhecer que Jerusalém é a capital de Israel. O mundo árabe tem muito respeito pelo Brasil e queremos não apenas manter as relações, mas também melhorá-las e diversificá-las. Mas a intenção de transferir a embaixada para Jerusalém pode prejudicá-las, disse um diplomata à agência. O Brasil é um dos maiores exportadores de carne do mundo e esse comércio pode enfrentar problemas se Bolsonaro irritar os países árabes com a transferência da embaixada. É engraçado, gente. Vocês estão prestando atenção que é assim. O Brasil não tem direito nem de escolher suas próprias políticas internas dentro do país. Assim, decidir, eu quero mudar isso. Não pode. Se você mudar isso, o cacete come. Você tem que fazer o que a gente quer. Se você mudar a embaixada, a gente vai cortar. Só um detalhe, vocês vão comprar carne de quem? Que o povo árabe tem muita... Da Síria vocês vão comprar? A Síria não vai vender. A França está meio tinhada com vocês por causa do terrorismo. Quais os outros países? Porque a Europa não tem muito o que oferecer para vocês. Os Estados Unidos, com o Donald Trump lá também, eu acho que não vai ser uma boa, muito boa ideia vocês comprar com ele, que ele também acho que não vai vender. Então eu fico me perguntando, o povo árabe, como é que eles vão negociar essa carne? É interessante isso, gente. Pensem nisso. Os caras querem mandar dentro do Brasil, nas decisões do presidente, o que a gente faz ou deixa de fazer, quer dizer, eles querem... Mas vamos continuar. Além da transferência da embaixada, a pressão tem sido amplificada em torno da mudança brasileira, mas ampla em política externa. A mídia israelense tem visto com bons olhos o tom usado pelo novo governo e política internacional. O site Break Israel News, que diz publicar notícias mais recentes com perspectivas bíblicas, celebrou a vitória simbólica no voto sem precedentes do Brasil ao lado de Israel e Estados Unidos contra o Hamas na Assembleia Geral da ONU. O site cita Eduardo Bolsonaro, filho do presidente eleito, que declarou que o Brasil não vai mais ser um anão diplomático. A expressão tem um peso significativo em se tratando de relações entre Brasil e Israel. Ela foi usada originalmente em 2014 pelo porta-voz do Ministério das Relações
exteriores de Israel. O governo de Israel criticava a postura do governo brasileiro de convocar o embaixador em Tel Aviv para consultas, considerando inaceitável a escalada da violência entre Israel e palestinos. Segundo Israel, essa é uma demonstração lamentável de por que o Brasil, um gigante econômico e cultural, continua a ser um anão diplomático. Na disputa atual, a mudança da embaixada e do alinhamento e das votações da ONU podem ser interpretados como uma mudança na política externa brasileira, que tradicionalmente apoiou uma solução de dois estados para o conflito Israel e palestino. Imediato. Bom, pessoal, eu vou ler só até aqui. Então, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Aqui o cara vai fazer uma crítica, a matéria é muito grande. Vai fazer uma crítica aqui ao Brasil e tal. Mas, enfim, o que a gente precisa notar nessas matérias é que os países, eles estão um pouco assustados. Os árabes estão um pouco assustados, porque, primeiro, eles vão perder um aliado, né? Eles tinham o Brasil como um aliado, no sentido de, não, vai apoiar a gente aqui. A mudança do Brasil de Tel Aviv para Jerusalém mostra, entre aspas, que o Brasil ele não vai deixar de ser aliado deles, porém ele também não vai entrar em conflito com Israel. E isso, para eles, não é aceitável, porque vocês sabem que os árabes eles vivem brigando ali com Israel pela questão de Jerusalém. E quanto mais Israel tem Jerusalém reconhecida, os árabes perdem espaço, porque o templo dos muçulmanos é lá em Jerusalém, né? Tem um trecho, um pedaço lá que é deles, e aí eles têm medo, né, de perder esse espaço aí. Então tá essa briga, esse conflito lá para Jerusalém passar para a Palestina, ficar para Israel, esse nó, essa pendenga toda, esse negócio todo aí. E aí agora eles estão pressionando o Brasil, né, para o Bolsonaro voltar atrás, para que o Bolsonaro acabe abrindo mão dessa ideia de levar para Jerusalém a embaixada, assim como os Estados Unidos e outro país foi, não estou lembrado agora qual foi, né? Então é isso, gente. O Brasil precisa sair dessa coisa de, como diz lá o rapaz lá, né? Um anão diplomático. O que é o anão diplomático? É aquele que fica no cantinho ali, que só aceita. O pessoal faz os acordos, fecha os acordos, o Brasil só vai lá e assina. Não tem peso, não briga, né? O Brasil tem muito a oferecer para os países árabes. E os países árabes têm muito a perder com o Brasil. O Brasil é um dos poucos países nos quais eles têm, vamos dizer assim, livre comércio, não tem problema nenhum. Eles perderem a parceria com o país, com o Brasil, isso para eles vai ser um peso muito grande, porque ali na Ásia, no Oriente Médio, Europa, aquela região ali, eles não têm muita amizade, né? Então eles não vão ter muito comércio com ninguém. Então ou eles se alinham e respeitam a soberania brasileira e as decisões brasileiras, ou eles vão comprar com os inimigos, que eu acho muito difícil. O pessoal tá aqui, fiquem com Deus, a gente volta com mais matérias ao longo do dia. Um abraço.